Em seus passos, o que faria Jesus? Capítulo 22. Felícia seguiu para o teatro sem estar muito feliz, mas estava acostumada com esse tipo de sentimento que se manifestava só de vez em quando. Naquela noite, seu sentimento se expressava com uma atitude de introversão. Quando o grupo já estava acomodado no camarote e a cortina subiu, Felícia encontrava-se atrás dos outros e permaneceu sozinha naquela noite. A senhora Delano conhecia bem as moças e compreendia Felícia o suficiente para saber que ela era esquisita, como Rose vivia dizendo. Por isso, não tentou tirá-la do seu isolamento. Assim, a moça experimentou naquela noite um dos sentimentos que colaboraria para a chegada do grande momento crítico de sua vida. A peça era um melodrama inglês, cheia de situações impressionantes, cenário realista e momentos de clímax inesperados. Uma cena do terceiro ato impressionou até Rose Sterling. Era meia-noite sob a ponte Blackfriars. Por baixo dela corria o Tâmisa, escuro e ameaçador. A Catedral de St. Paul erguia-se no meio da penumbra e seu domo parecia flutuar acima dos edifícios que a cercavam. Uma criança aparece na ponte e fica ali por um momento, como se estivesse procurando alguém. Muita gente está atravessando a ponte, mas lá no meio há uma mulher sobre o parapeito e, inclinando-se para a frente com a fisionomia agoniada, mostra claramente sua intenção. No instante em que ela sobe no parapeito para jogar-se no rio, a criança a vê, corre em sua direção com um grito que parece mais animal que humano e, agarrando o vestido da mulher, puxa-a com toda a sua força de criança. De repente, entram em cena duas outras personagens que já tinham participado da peça. Um cavalheiro alto, elegante, de corpo atlético e bem vestido, junto com um garoto esguio e sofisticado, nas roupas e na aparência, em contraste com a menininha agarrada à mãe, maltrapilha e de uma pobreza repulsiva. O cavalheiro e o garoto evitam o suicídio. Depois de uma conversa sobre a ponte em que o público fica sabendo que o homem e a mulher eram irmãos, a cena muda para o interior de um dos cortiços da zona leste de Londres. O cenógrafo havia feito um excelente trabalho para reproduzir com fidelidade uma famosa rua e um beco bem conhecido pelas pobres criaturas que constituem uma parte da escória social de Londres. Os farrapos, a superpopulação, a degradação, os móveis quebrados e a horrível existência animal de criaturas feitas à imagem de Deus eram retratadas com tanta competência na cena que algumas mulheres elegantes da plateia, sentadas como Rose Sterling num pomposo camarote cercado de cortinas de seda e veludo, flagraram-se com um sentimento de nojo, como se pudessem ser contaminadas pela realidade retratada no cenário. Era excessivamente realista, mas, mesmo assim, exercia um terrível fascínio sobre Felícia, sentada sozinha na parte de trás do camarote e absorta em pensamentos que iam bem além do diálogo no palco. O cenário, então, muda do cortiço para o interior do palácio de um nobre, o que quase provocou um suspiro de alívio em toda a plateia, agora diante do luxo das classes altas com que as pessoas estavam acostumadas. O contraste era gritante, e a mudança foi possível por um recurso de cenário que permitia passar de um ambiente de cortiço para outro de palácio em apenas alguns segundos. Os diálogos seguiam, os atores entravam e saíam desempenhando cada um o seu papel, mas Felícia fora tocada por apenas uma parte da peça. As cenas da ponte e dos cortiços eram apenas acessórios naquele caso, mas Felícia as revivia no pensamento. Ela nunca havia teorizado sobre as causas da miséria humana por ser muito jovem e porque seu temperamento não era do tipo dado a isso, mas ficou profundamente comovida
E essa não era a primeira vez que sentia o contraste entre as classes alta e baixa da sociedade humana. Tal sentimento vinha ganhando força dentro dela até que chegou a ser rotulada de esquisita por Rose e por outras pessoas de seu círculo social que a chamavam de bastante peculiar. Tratava-se simplesmente do problema humano retratado em seus extremos da pobreza e da riqueza, do requinte e da degradação. Essa percepção, apesar de suas tentativas inconscientes de lutar contra os fatos, ardia dentro dela, causando-lhe a impressão de que, no final, ou se transformaria numa mulher de raro amor e alto sacrifício pelo mundo, ou viria a ser um enigma deplorável para si mesma e para os que a conheciam. "Vamos, Felícia, você não vai para casa?" disse Rose. A peça havia chegado ao fim. A cortina do palco já havia descido e as pessoas saíam de dentro do teatro num grande burburinho, rindo e fazendo comentários como se Sombras de Londres fosse apenas uma boa diversão levada para o palco com muita competência. Felícia levantou-se e saiu quieta com os demais, dominada pelo sentimento que a distraíra a ponto de não perceber que a peça havia terminado. Ela nunca se mostrava desligada, mas de vez em quando se envolvia com pensamentos que a isolavam no meio de uma multidão. "E então, o que achou da peça?" perguntou Rose quando as irmãs chegaram em casa e estavam no vestíbulo. Rose valorizava consideravelmente as opiniões de Felícia sobre as peças teatrais. "Acho que foi uma excelente representação da realidade da vida." "Estou me referindo ao desempenho dos atores", replicou Rose, já meio irritada. "A cena da ponte foi bem representada, principalmente pela mulher. Achei o homem um pouco exagerado na sua atuação." "Sério? Eu gostei." "Você não achou engraçada a cena dos dois primos ao descobrirem que eram parentes?" "Mas a cena do cortiço foi horrível. Acho que não deviam mostrar essas coisas no teatro. São muito tristes." "Devem ser tristes também na vida real", emendou Felícia. "É, mas não precisamos ficar olhando para essa realidade. É muito ruim pagar para ver uma coisa dessas." Rose dirigiu-se à sala de jantar e começou a comer algumas frutas e bolos que ali estavam. "Você vai subir para ver a mamãe?" perguntou Felícia depois de algum tempo. Ela havia permanecido em frente da lareira do vestíbulo. "Não", respondeu Rose da sala de jantar. "Não quero incomodá-la agora de noite. Se você for até lá, diga-lhe que estou cansada demais e não seria uma boa companhia." Felícia subiu as escadas e dirigiu-se ao quarto da mãe. A luz ainda estava acesa e a empregada que atendia a senhorita Sterling fez sinal para que Felícia entrasse. "Mande Clara sair", exclamou a senhora Sterling, assim que Felícia se aproximou da cabeceira da cama. Felícia ficou surpresa, mas fez o que a mãe lhe pedira. Em seguida, perguntou como ela estava se sentindo. "Felícia", disse a mãe, "você poderia orar?" A pergunta era tão inesperada que Felícia ficou perplexa. Sua mãe nunca lhe havia pedido que orasse. Mas respondeu: "Como assim?" "Claro, mamãe. Por que a senhora está me pedindo que ore?" "Felícia, estou apavorada. É o seu pai. Tive sentimentos estranhos sobre ele. Sentimentos que me encheram de medo o dia todo. Há alguma coisa errada com ele. Quero que você ore." "Aqui mesmo e agora, mamãe?" "Sim, ore, Felícia." Felícia estendeu a mão e segurou a mão trêmula da mãe. A senhora Sterling nunca demonstrara carinho pela filha caçula. Aquele pedido inesperado era o primeiro sinal de que confiava no caráter de Felícia. A moça ajoelhou-se e, ainda segurando a mão trêmula da mãe, orou. Ela tinha dúvidas se alguma vez já havia orado em voz alta. Deve ter pronunciado as palavras que sua mãe precisava ouvir, porque, no final da oração, a mulher estava chorando com serenidade, mas a tensão havia desaparecido. Felícia ficou mais algum tempo ali
e quando viu que sua presença não seria mais necessária, levantou-se para sair. Boa noite, mamãe. Peça a Clara que me chame se a senhora se sentir mal durante a noite. Estou melhor agora. Então, quando Felícia estava se dirigindo para a porta do quarto, a senhora Sterling disse: Felícia, você não vai me dar um beijo? Felícia voltou e beijou a mãe. O beijo lhe era tão inusitado quanto havia sido a oração. Ao sair do quarto, lágrimas rolavam por suas faces. Depois da infância, haviam sido poucas as vezes que chorara. As manhãs de domingo eram geralmente silenciosas na mansão da família Sterling. As moças costumavam ir ao culto das 11 horas. O Sr. Sterling não era membro da igreja, mas contribuía com muito dinheiro e, em geral, ia ao culto no período da manhã. Desta vez, ele não desceu para tomar café e depois mandou um recado pela empregada dizendo que não estava se sentindo bem para sair. Então Rose e Felícia dirigiram-se à igreja de Nazaré Avenue e sentaram-se sozinhas no banco da família Sterling. Quando o Dr. Bruce saiu da salinha atrás do púlpito e abriu a Bíblia, como fazia de costume, os que conheciam bem não detectaram nada de estranho em seu comportamento nem em sua fisionomia. Ele prosseguiu com o culto como sempre. Estava calmo e sua voz firme. Sua oração foi o primeiro indício de alguma coisa nova ou estranha no culto. Não é exagero afirmar que os membros da igreja, nos 12 anos de seu pastorado, nunca tinham ouvido uma oração como aquela. Como haveria de orar um pastor que havia passado por uma reviravolta em seus sentimentos como cristão, algo que havia mudado completamente seu conceito a respeito de seguir o Senhor Jesus? Ninguém naquela igreja tinha a menor ideia de que o reverendo Calvin Bruce, doutor em teologia, culto, digno e sofisticado, estivera há poucos dias chorando como uma criança, ajoelhado e pedindo força e coragem para dar sua mensagem do domingo. Assim, a oração foi uma exposição involuntária e inconsciente da experiência de sua alma, algo que a igreja ouvira pouquíssimas vezes e nunca do púlpito. No silêncio que seguiu a oração, uma clara onda de poder espiritual cobriu a congregação. Até os mais desligados a sentiram. Felícia, cuja sensibilidade espiritual respondia com rapidez a qualquer toque de emoção, estremeceu sob aquela onda de poder sobrenatural e, quando levantou a cabeça e olhou para o ministro, notou que algo muito importante e grave estava para acontecer. E não foi somente ela que notara isso. Alguma coisa na oração havia despertado muitos discípulos naquela igreja. Por todo o templo, homens e mulheres mostravam-se ansiosos e atentos. Quando o Dr. Bruce começou a falar de sua visita a Raymond, um pouco antes do sermão, houve grande receptividade nas pessoas. Ele a percebia enquanto falava e estava emocionado com a esperança de um batismo espiritual que ele nunca havia experimentado em todo o seu tempo de ministério.